Êxodo 14, versículo 15. Passagem pelo meio do mar. Diz o texto: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridão para aqueles, e para estes esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, e os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas de seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, e sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Glória a Deus. Na verdade, o texto nos traz uma palavra muito maravilhosa. O povo de Israel saía do Egito, e quando saía do Egito tinha perseguição. Foi uma batalha. Deus manda Moisés ao Egito buscar o povo, e Moisés chega, começa a insistir para que Faraó libere o povo. Faraó não libera o povo para sair do Egito. Moisés insiste, fala com Deus, Deus fala com ele, até que chegou o momento de tanta pressão e milagres que aconteceram, e pragas que caíram sobre os egípcios, praga das moscas, praga das rãs, praga dos piolhos, praga das saraivas, e tantas pragas que caíram, morte dos primogênitos. Moisés liberou o povo o Faraó liberou o povo para seguir Moisés. Moisés sai para atravessar o deserto, mas Faraó se arrepende mais uma vez, e manda o exército atrás, para alcançar e prender, subjugar e maltratar o povo de Israel,
mais uma vez, ou dar continuidade ao sofrimento que eles tinham. Moisés continuava a sua missão. Chegou o momento que eles seguem pelo deserto, e chega entre o Mar Vermelho e as montanhas. E eles vão entre o mar e as montanhas, e chegam num ponto que de um lado era mar e outro lado era montanha. Não tinha mais como eles fugirem. E Moisés clama a Deus. Deus diz a Moisés: manda o povo de Israel marchar. Moisés conversa com Deus e tal, e de repente ele faz uso de uma arma que está nas suas mãos. Versículo 16 diz: levanta a tua vara, a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Nesse exato momento, Moisés levantou a sua mão. Deus colocou na mão de Moisés uma arma poderosa para abrir os caminhos. E aqui nós aprendemos, o comentário é muito profundo, muito grande, muito vasto, mas uma pequena prática dessa palavra. Nós aprendemos que nós estamos andando em direção ao projeto de Deus. Deus nos tirou do pecado, do vício. Quantas pessoas que estão aqui que eram escravas do vício, escravas do pecado, do vício, da droga. Há algumas pessoas envolvidas com grandes problemas. Claro, nem todos, porque um grande número de pessoas nasceram e se criaram na igreja, outros vieram para a igreja, mas não tiveram problemas. Mas alguns vieram totalmente do fundo do Egito, da escravidão de Faraó. Mas ao chegar na igreja, começaram a receber as orações, os conselhos, ouvir a palavra, e Deus lhe deu armas preciosas e poderosas para esta guerra espiritual. Na hora do desespero de Moisés, na hora do desespero do povo, Deus disse: você tem alguma coisa nas tuas mãos, você tem uma vara, que é o símbolo da autoridade. Quando você tocar com esta vara, o Mar Vermelho vai se abrir. Claro, tinha outros recursos, tinha a nuvem que cobria o povo de Israel, para dar proteção para eles, para não serem perseguidos pelo sol, ou queimados pelo sol escaldante do deserto. Fazia sombra durante a noite para clarear o caminho, iluminar o caminho. Quando faltava água, Deus dava água. Quando faltava pão, Deus dava pão. Deus sempre teve uma provisão para os seus filhos, mas neste momento ele tinha que fazer uso daquilo que estava nas suas mãos, que era a vara de Deus. Isso representa algumas coisas que Deus dá para a igreja também. Nós temos pelo menos algumas armas que Deus nos deu para nós vencer as nossas lutas do dia a dia. E quando olhamos para Atos dos Apóstolos 12, 24, 14, 20 e Tessalonicenses 1 e 5, e eu lembrei ainda de Mateus do capítulo 4, uma das armas que Deus dá nas mãos de um crente fiel, de um cristão autêntico e verdadeiro, é a arma da palavra de Deus. Você tem nas tuas mãos a palavra, você tem na tua mente, no coração, na tua alma impregnada esta palavra, uma palavra que nos ensina, uma palavra que nos exorta, que nos orienta, que nos aponta o caminho, a palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá defesas para nós nos defender dos ataques do maligno. O Senhor Jesus foi atacado frontalmente por Satanás, mas quando Satanás tenta o Senhor Jesus, ele se defende pela palavra. Conforme Satanás vinha com os seus argumentos tentadores, com a sua tentação terrível, Jesus confrontava pela palavra. A palavra de Deus confronta Satanás e manda Satanás embora. A palavra de Deus repreende a tentação e manda a tentação embora. Se você tem a palavra de Deus na tua mente, no teu coração, na tua alma, você vencerá as tentações. Quando a tentação vir na mente, no coração, nos teus sentimentos, a vontade de ceder aquilo que Satanás quer, vem na mente os versículos da Bíblia, vem na mente a palavra de Deus,
e você consegue tocar com essa arma poderosa e Satanás fugirá, logo sairá de perto de você, pelo poder da palavra de Deus. Tome essa arma nas tuas mãos, ame essa palavra, estude essa palavra e procure todos os dias praticar alguma coisa que esteja escrito nesta palavra, porque é uma arma poderosa nas tuas mãos. É tão forte a palavra de Deus. O profeta Jeremias, dizendo que Deus usava ele para dizer, profetizando, ele disse: não é a minha palavra como fogo e como martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus bate em nossos corações, nos quebranta, nos sensibiliza, muda os nossos conceitos, muda a nossa forma de pensar, de entender as coisas, tira o ódio do nosso coração, coloca o amor, tira a nossa incredulidade, coloca fé dentro de nós, tira a nossa dureza, coloca mais flexibilidade. Deus trabalha em nossas vidas pela palavra. Quando nós não conhecíamos a Jesus, começamos a ouvir a palavra, e a palavra foi nos orientando, nos convencendo que aquele que ama a palavra não faz o mal. Dificilmente uma pessoa que usa a palavra de Deus faz o mal ao seu semelhante, pratica um assalto, um furto, alguma coisa, ou toca em alguém para ferir alguém, porque a palavra de Deus é o amor de Deus derramado, impregnado em nossos corações. Deus disse: Moisés, o que você tem na mão? Tenho uma vara. Estende a tua mão, toca com a arma que eu te der. Quando a tentação vier, abra a sua boca e comece a falar da palavra de Deus, que ela é uma arma poderosa, é como espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, entre as juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. O escritor aos Hebreus diz: porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. Glória a Deus, ela penetra. Quando os apóstolos foram presos e passaram a noite sendo açoitados, ao soltarem os apóstolos, logo eles saíram e continuaram a pregação da palavra de Deus. O apóstolo São Paulo foi preso muitas vezes, mas nunca deixou de pregar a palavra de Deus. Os apóstolos, ao serem presos e interrogados, eles disseram: jamais poderemos parar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E a descrição das escrituras sagradas, dos evangelhos especialmente, é os milagres que Jesus fez pelo poder da sua palavra. Pela palavra ele mandou Lázaro sair da sepultura, depois de 4 dias morto e sepultado em estado de decomposição. 4 dias, diz o evangelho. Também pela palavra ele mandou os demônios ir embora, e os demônios obedeceram, submeteram à força e autoridade da palavra. Pela palavra o mar se acalmou nas grandes tempestades. Quando ele estendeu as mãos, disse: mar, aquieta-te. E as ondas voltaram ao normal, pela autoridade e o poder da palavra. Pela palavra o leproso foi purificado, quando ele disse: quero. O leproso disse: se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus disse: quero ser limpo. E pelo poder da palavra, o leproso foi purificado. Mais 10 leprosos clamaram no caminho e disseram: Jesus, nós queremos a cura. E se vão ao sacerdote, e ele vos declarará curados. E quando estavam indo pelo caminho, o impacto da palavra foi tão grande, que eles foram curados pelo caminho. Esta palavra que alegra os nossos corações, esta palavra que nos anima, essa palavra que acrescenta a nossa fé, essa palavra que nos deixa feliz. E muitas vezes eu testifico para a igreja, que às vezes lendo esse livro sagrado, a Bíblia Sagrada, as minhas lágrimas rolam dos olhos e eu tenho que chorar, porque a autoridade da palavra, ela é inspirada por Deus, toca em nossas vidas. Glória a Deus. Uma outra arma que Deus coloca nas mãos de um crente fiel é o Espírito Santo. No capítulo 14 de São João, do versículo de número 15, 16 em diante, você vai encontrar escrito: eu vou, mas eu enviarei um Consolador para que esteja convosco, o Espírito Santo,
que o mundo não conheceu. No outro texto diz, porque se eles conhecessem, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. E o Espírito Santo de Deus vem sobre a pessoa, para encher de forças, para encher de alegria, para encher de coragem. Um crente cheio do Espírito Santo é um crente forte, um crente corajoso, um crente que prega a palavra, que ora e que profetiza. A Bíblia diz que os anciãos de Moisés estavam no deserto, e eles estavam lá acovardados, e Deus disse, Moisés, vai e abençoa esses homens, e do Espírito que está na tua vida, uma porção vai sobre a vida deles. E naquele dia eles profetizaram, e foram cheios da graça, do poder de Deus, até que Josué se enciumou e reclamou para Moisés, e ele disse, tens tu ciúmes por mim? Deixa que o povo de Israel se alegre, e que os anciãos sejam cheios do Espírito Santo, e possam profetizar. O Espírito Santo é tão poderoso, que no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, eles estavam ali na oração naquele dia, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu a casa em que estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia como que falassem. E eles começaram a falar a palavra, cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo dá coragem para enfrentar as tentações. Quando Pedro não tinha o Espírito Santo na sua vida, era um homem covarde, negou o Senhor Jesus. Mas quando foi cheio do Espírito Santo, ele enfrentou as tentações, as oposições, e foi crucificado de cabeça para baixo. Os demais apóstolos enfrentaram as lutas, porque foram cheios do Espírito Santo. O apóstolo São Paulo foi decapitado, André foi crucificado em X, outros foram cerrados pelo meio, e sofreram os martírios e foram mortos, mas não cederam, porque estavam cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é força, o Espírito Santo é alegria, o Espírito Santo é paz, o Espírito Santo é fé. Você precisa do Espírito Santo. E a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus foi batizado lá no Rio Jordão, os céus se abriram e o Espírito Santo veio sobre eles em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se a voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado, em quem tenho me comprazido. A ele ouvi, a ele escutai. Jesus naquele momento é selado pelo Espírito Santo, é carimbado com a autoridade do Pai, para dar prosseguimento à sua grande missão. O Espírito Santo foi dado para a igreja tem o Espírito Santo, a igreja é possuidora desta graça, dessa autoridade. É o que faz você ir, é o que faz você vir, é o que faz você ter fé, ter esperança, ter forças. É a presença do Espírito Santo na sua vida, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade que vem para impulsionar as nossas vidas. E Deus disse para Moisés, estende a tua vara, e eles vão ver hoje o que o Senhor é capaz de fazer. Israel vai passar pelo mar, pelo meio do mar em terra seca. A arma de Moisés era a vara que Deus deu para ele, era um cajado. A arma do cristão é mais do que isso, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo. Mas Deus tem mais uma arma poderosa, posso citar mais algumas aqui, é o sangue do Calvário. Glória a Deus, glória a Deus. Pelo sangue do Calvário nós fomos perdoados. Pelo sangue do Calvário foi rasgada a cédula da nossa condenação. Todos nós estávamos condenados por natureza ao precipício eterno, ao inferno. Mas o Senhor Jesus Cristo foi pregado na cruz do Calvário sem dever nada, como um cordeiro inocente, imaculado, sem mancha, e derramou seu sangue para nos remir dos pecados, para o perdão dos nossos pecados. E o profeta Isaías diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O sangue de Jesus liberta, o sangue de Jesus purifica a consciência, o sangue de Jesus lava a alma,
O sangue de Jesus limpa dos pecados e nós somos purificados pelo sangue de Jesus. Quando João Batista pregava nas margens do Rio Jordão, o Evangelho, a Bíblia diz que viu Jesus que aparecia do outro lado, e ele estendeu as suas mãos e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A multidão que seguia João Batista, seguiu Jesus. As pessoas pensaram que João Batista ficaria enciumado, com ciúme desta decisão do povo, e ele disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Eu não sou nada, eu sou como a voz que clama no deserto, como a vara agitada pelo vento. Eu não sou digno de desatar as correias das suas alparcas, em outras palavras, o cadastro do seu sapato. Eu sou só uma vara, só uma voz que clama no deserto. Ele se reconheceu nada, sendo o maior profeta nascido de mulher, porque na sua frente estava alguém que era o Cordeiro de Deus. Mas em quarto lugar, nós podemos pensar numa outra arma que está nas nossas mãos, é o nome de Jesus. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, e nós vemos mais um texto sagrado, que é no capítulo de número 4 e o versículo 12, do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos aprender aqui, que em nome de Jesus Cristo, nós somos salvos. Em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado pelo qual possamos ser salvos, mas é no nome de Jesus. Eu posso procurar qualquer profeta, eu posso procurar qualquer chefe de religião, eu posso procurar qualquer linha filosófica, mas eu só vou encontrar a salvação no nome do Senhor Jesus Cristo. Foi o único que morreu pelos meus pecados. Ninguém morreu pelos meus pecados. A Bíblia Sagrada diz que por alguém que é gente boa, alguém pode morrer, mas Ele deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus deu a vida pelos presidiários, Jesus deu a vida pelos idólatras, Jesus deu a vida pelos homens ruins que não creem em Deus, pelos blasfemos, por todas as pessoas perdidas, pecadores e obstinados e incrédulos. Ele deu a vida por nós, e é no nome dele que nós somos salvos. No nome de Jesus Cristo, o cego ficou curado. No nome de Jesus Cristo, o paralítico se levantou. No nome de Jesus Cristo, os demônios vão embora. E ele disse: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão as mãos, e os enfermos ficarão curados. Glória a Deus. E eu quero citar ainda mais algo maravilhoso aqui, que é a oração feita com poder. Quando nós oramos a Deus, Deus ouve as nossas orações. Você precisa acreditar que Deus escuta a tua oração. Quando você dobra os seus joelhos, você precisa crer que o Deus que você serve, Ele escuta as tuas orações. Eu acredito que Deus escuta a minha oração. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. O texto sagrado diz que os discípulos estavam orando, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que eles estavam reunidos, e houve uma manifestação muito grande da parte de Deus. Quando você ora, as coisas vão se mover, a bênção vai vir para a sua casa, para a sua família, o caminho vai abrir, as portas vão se abrir, as muralhas vão cair, a vitória é sua em nome de Jesus, se você puder crer na tua oração. Há pessoas que oram, mas não acreditam na sua oração. Você precisa acreditar que Deus está contigo. Você precisa acreditar que Deus está te vendo, que Deus está te ouvindo, que Deus está te respondendo. Hoje Deus vai fazer uma prova contigo. Você vai orar na terra como um simples ser humano, mas o Deus criador dos céus e da terra, dos altos céus, está olhando para você, porque a tua oração é feita com humildade, e Deus ouve a tua oração.